Olá, praticantes e profissionais de Taekwondo. Eu sou o Sabum Diego Gama, quarto dan Taekwondo ITF, e vim trazer para vocês aqui mais um vídeo do canal Taekwondo Science, trazendo aí novidades e a ciência voltada ao Taekwondo. Nesse vídeo eu vou falar de um método muito importante utilizado pelos profissionais de educação física e profissionais da área de saúde para melhorar o desempenho e o condicionamento cardiovascular dos atletas e praticantes do Taekwondo. Então, nesse vídeo nós vamos trazer aí como calcular a frequência cardíaca no Taekwondo. A frequência cardíaca, que é um parâmetro fisiológico muito importante na prescrição do treinamento, que pode ser utilizado por profissionais da área de educação física, profissionais da saúde e profissionais também das artes marciais. É um método que é simples de ser utilizado. Eu vou estar explicando que cientificamente existem outros métodos que acompanham essa prescrição de uma forma mais precisa, mas a frequência cardíaca nos dá um parâmetro também muito interessante em relação às respostas que os nossos atletas vão ter durante o treinamento. Se eles estão tendo resultado ou não, a frequência cardíaca pode ser também um grande indicador. Então, como é que funciona a frequência cardíaca? A frequência cardíaca funciona através dos batimentos por minuto. Hoje nós temos aí equipamentos como os frequencímetros, que são muito utilizados, e tem um método também utilizado de forma manual, se de repente você não tiver aí condições de estar investindo num frequencímetro. Apesar do que, hoje nós temos aí frequencímetros com preço muito em conta, em torno de 190, 180 reais, que são muito precisos e bons também. Então, primeira coisa, a gente tem que entender como a gente calcula a frequência cardíaca máxima desse atleta. Nós precisamos do cálculo da frequência cardíaca máxima para que possamos aí determinar a frequência cardíaca de treino, que vai ser importante para poder identificar qual a zona de treinamento ideal para esse atleta atingir aí o que nós vamos prescrever, a nossa metodologia de treinamento. Então nós temos aqui na literatura diferentes fórmulas. São fórmulas simples, a gente consegue fazer com uma calculadora. Se você for bom no Excel, também pode estar utilizando o Excel para poder estar fazendo esses cálculos, criando uma planilha de uma forma muito simples. Então nós temos aqui diferentes fórmulas. São fórmulas estimativas, logicamente que seria melhor se esse indivíduo fizesse um teste de esforço e no teste de esforço identificássemos através do teste a frequência cardíaca máxima. Mas vamos imaginar que você não tenha como aplicar esse teste de esforço. Então aí nós utilizamos cálculos metabólicos através desse cálculo da frequência cardíaca, que vai dar uma estimativa dessa frequência cardíaca máxima, uma margem de erro, mas uma margem de erro que pode ser trabalhada. Se você tiver como solicitar que esse atleta faça um teste de esforço lá, um teste ergospirométrico, um teste de esteira, seria melhor ainda. Mas a gente vai estar utilizando aí, considerando que não temos acesso a esse tipo de teste. Então eu escolho aqui esse protocolo, que é do Tanaka, de 2001, porque dentre as literaturas que eu tive a oportunidade de ter acesso, as indicações são muito fortes em relação a essa fórmula do Tanaka. Então é uma fórmula muito simples, você tem aqui 208 menos um valor de 0,7 vezes a idade do indivíduo em anos. Lembrando, matematicamente nós resolvemos primeiro a multiplicação para depois a subtração. E aqui nós teríamos um cálculo para saber a frequência cardíaca máxima. Então vamos fazer um exemplo prático aqui para a gente poder entender. Eu criei um atleta aqui imaginário, João da Silva, de 25 anos, e eu quero saber qual é a frequência cardíaca máxima desse atleta. Quantos batimentos por minuto máximo esse atleta atingiria num cálculo estimativo. Então eu tenho aqui 208, que é a fórmula do Tanaka, menos 0,7 vezes a idade. O que eu fiz? Eu substituí a idade em anos dentro da nossa fórmula aqui, e de uma forma bem simples nós chegamos aí a 191 batimentos por minuto. Então, teoricamente, esse atleta teria 191 batimentos por minuto de frequência cardíaca, que seria a frequência cardíaca pico, máxima.
né, que ele atingiria. Então aqui nós teríamos 100%, né, de forma estimativa. Se você fizesse o teste de esforço, no teste de esforço daria lá, né, o valor em batimento, provavelmente bem próximo desse valor estimativo. Aí o que eu faço depois que eu acho essa frequência cardíaca máxima? Aí que vem um outro cálculo metabólico, também muito utilizado, né, indicado pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva, né, em vários anos, né, eu estou usando aqui a referência de 2018, e através dessa reserva da frequência cardíaca, eu tenho como saber qual é a minha frequência cardíaca de treino desse atleta. Como que vai funcionar? A primeira coisa que a fórmula me pede aqui, a frequência cardíaca máxima, que eu já fiz lá atrás, né, que é de 191 batimentos, e a frequência cardíaca de repouso. E agora eu vou explicar para vocês como que essa frequência cardíaca de repouso pode ser aferida. Então, a primeira coisa, você vai deixar o seu atleta ali 5 minutos sentadinho, através de uma medida radial do punho ou usando o frequencímetro, você vai verificar essa frequência cardíaca de repouso. Como que isso é feito? Na medida radial, a posição é essa, você vai pegar a mão do seu atleta, né, com a sua mão e um relógio ou um cronômetro, você vai pegar justamente nessa posição aqui, que é através da artéria radial, né, aqui próximo do rádio, né, que pelo polegar a gente tem uma referência, e você vai sentir os batimentos por minuto de uma forma bem visível. Algumas pessoas têm um pouco menos você vai sentir um pouco menos. Mas, normalmente, o atleta ele tem uma pulsação forte, firme, então você consegue sentir. Você consegue fazer pela carótida também, mas aqui é uma forma mais simples e menos invasiva. Então você vai colocar os dois dedos, o dedo indicador e o dedo médio, e vai sentir essa pulsação. Quando você começar a sentir essa pulsação, você vai marcar no relógio 15 segundos. Então, quando você iniciar os 15 segundos, você vai contando quantos batimentos você vai perceber em 15 segundos. E vai multiplicar por 4. Por que multiplicar por 4? Porque aí nós temos 60 segundos, quer dizer, quantos batimentos seu coração bateu em um minuto. Então, para você não ter que ficar 60 segundos ali esperando, né, com risco de perder ali o batimento, é utilizado essa forma mais simplificada de você pegar durante 15 segundos e multiplicar por 4. Então eu vou marcar aqui 15 segundos e eu vou sentir o batimento, 1, 2, 3, 4, 5, dependendo. Quanto mais condicionado esse indivíduo estiver, menos batimentos por minuto ele vai ter em repouso. Isso é uma indicação de que há um bom condicionamento. Para vocês terem noção, um maratonista pode chegar em torno aí de 25, 23 batimentos por minuto em média. Uma pessoa normal tem em torno de 60 batimentos por minuto e um atleta vai ter bem menos do que isso daí. Então, a partir do momento que você coletou a frequência cardíaca de repouso, você vai anotar junto com a máxima e você vai inserir nessa fórmula aqui, que também é uma fórmula muito simples, né? Então eu vou resolver entre parênteses aqui primeiro a frequência máxima menos de repouso, onde eu vou ter a reserva da frequência cardíaca, e eu tenho aqui 191, que foi o valor máximo coletado, menos 45 batimentos por minuto, que é o repouso. Eu vou multiplicar isso por um percentual estipulado. O que seria um percentual estipulado? Aí vai do conhecimento do profissional que está acompanhando. Nós temos zonas de treinamento, né? Então, como esse atleta aqui, eu tenho o intuito de realizar um trabalho para ele melhorar o condicionamento cardiovascular dele, próximo do anaeróbico, porque o taekwondo tem essa característica de qualidade física, né, como resistência, potência, então eu vou trabalhar acima de 70%. Eu falei no vídeo anterior, que valores acima de 70%, né, eu teria intensidades altas. Inclusive, no outro vídeo a gente faz uma referência lá do HIIT em atividades em torno de 85% a 100% da frequência cardíaca máxima. Como aqui eu quero uma frequência de treino, eu vou determinar em torno de 80%. Então a pergunta Sabunim Diego, qual seria o percentual ideal? Então, já que você vai treinar aí o condicionamento do seu atleta, você pode determinar entre 80% e 90% como frequência cardíaca de trabalho, né? E entre 70% e 80% para fazer um trabalho um pouco mais leve. E você pode trabalhar, brincar dentro dessas intensidades, né? Você pode, por exemplo, achar o percentual de 80%,
Vou chamar a atenção aqui em vermelho que você, para facilitar a fórmula, você em vez de colocar 80 dividido por 100, você já bota 0,80, que você vai ter já esse percentual nesse valor aqui decimal, que vai, centesimal, que vai aí ajudar você a calcular de uma forma mais rápida. Então você transforma o valor de 80%, divide por 100, se for 70 vai dividir por 100, e você vai jogar esse valor aqui no percentual estipulado. Aí você soma os 45. Voltando, né, a lembrar sobre, né, os padrões matemáticos, nós resolvemos aqui entre parênteses, depois nós realizamos a multiplicação e depois a adição. Então eu vou ter aqui 161,8, logicamente que eu vou aproximar, porque você não tem como calcular em valores, né, com vírgula em relação ao batimento por minuto. Então eu tenho aqui 162 batimentos por minuto. O que significa isso? Significa que se eu utilizar o frequencímetro no meu atleta, ou o método, né, da frequência pela pulsação, pelo pulso, pelo punho, de pulsação pelo punho, e a 162 batimentos por minuto, significa que esse atleta está trabalhando dentro dessa zona de treinamento. Eu posso fazer a mesma coisa para 0,90, para 0,70 e criar o que a gente chama de zona de treinamento. Então eu posso, por exemplo, 3 vezes na semana, trabalhar em torno de 70% a 80%, que aí eu crio uma margem usando o frequencímetro, existe uma variação dessa frequência cardíaca, que é normal, de acordo com que o indivíduo aumenta a intensidade ou diminui a intensidade do treino, quer dizer, se ele aumenta a intensidade, vai aumentar a frequência cardíaca. Se ele diminui a intensidade, vai diminuir a frequência cardíaca. Aí eu trabalho em diferentes zonas e posso lá 3 vezes na semana trabalhar entre 70% e 80% e as outras 3 vezes na semana de 80% a 90% e um dia na semana com descanso passivo, para que eu possa ir dentro do treino técnico, tá? Isso pode ser utilizado inclusive no treino técnico, que é o treino lá onde nós teremos técnico e tático de chutes, movimentações, né, esquivas, técnicas de luta, utilizando aparatos de chute, enfim, você pode utilizar. Isso passa a dar ciência ao que você está fazendo. Você não vai trabalhar no escuro. Você começa a determinar e vocês vão perceber que com o tempo esse atleta vai ter uma redução da frequência cardíaca de repouso, aí vai ter necessidade de novo cálculo, em torno aí de 2 a 3 meses. Você pode criar o que nós chamamos de periodização do treinamento, fazendo com que essa frequência cardíaca seja recalculada a cada 2 ou 3 meses, para que você mude novamente a intensidade de treino. Vocês vão perceber que a frequência de treino também vai diminuir. Por quê? Porque provavelmente esse indivíduo vai ganhar o volume de oxigênio, o VO2 máximo dele vai subir com o passar do tempo. Então não é uma coisa difícil, é uma coisa que exige só um pouco de atenção. Logicamente, né, que eu vou deixar uma ressalva em relação que todo atleta, todo treinamento de alto rendimento, os profissionais de luta devem sempre procurar que os atletas façam exames médicos antes de iniciar esses tipos de treinamento, né? Porque existem riscos em relação à saúde do praticante, quando nós falamos de treinamento de alta intensidade principalmente. Então, há uma preocupação sempre com a saúde do nosso atleta, é principal. Lógico que nós queremos que eles consigam ser campeões aí, consigam ter sucesso profissional para aqueles que seguem a luta. Então, é importante que tenha essa segurança. Então, exames médicos, acompanhamento sempre são importantes e, logicamente, o feedback do treinador, em buscar sempre visualizar se esse indivíduo, né, se esse atleta está conseguindo, né, participar dos treinos de uma forma confortável, né, ou dentro do desconforto aceitável, para que ele não venha a ter nenhum problema mais grave. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar os comentários lá no vídeo, né, ou fazer as perguntas, que assim que eu puder eu vou respondê-las, e espero que isso possa estar agregando mais ciência ao treinamento de vocês. Então, se gostaram, curtam o canal, compartilhem para que as outras pessoas possam ver e se inscrevam para que possamos aí estar levando mais informação aos praticantes e treinadores profissionais de Taekwondo.